Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Tá no cabo. É o cabo. Não, eu ia depois comentar que o que o pastor Vitor acabou de falar foi uma resposta de Deus para mim, em algo que eu estava pensando hoje, algo até que eu já falei com o apóstolo. E às vezes vocês acham que não, mas a gente aqui também é ministrado um pelo outro, claro, né? Rabacadaralha, roda e sapateia. Não, mas foi algo que eu conversei com o apóstolo essa semana e não vou dar muitos detalhes, senão quem me conhece vai saber. Mas era algo que Deus colocou no meu coração, um desejo, uma vontade. E ele falou ontem que ele foi na minha casa, tudo. E que bom que ela assistiu, né? Que ele foi na minha casa e... Ai, meu Deus, perdi o raciocínio. Ah, tá. Que ele foi na minha casa e comeu, gostou. E eu queria até falar isso rapidinho, porque aqui não vou sair do contexto, porque tá falando do justo, né? Era uma resposta que eu pedi muito para Deus, que quando o tempo de algo na minha vida chegasse, que a resposta que eu queria era que eu ia convidar o apóstolo para jantar e ele iria aceitar. Porque faz muito tempo que eu estou convidando ele para minha casa e nunca dava. Explica isso, cara. Explica isso, por favor. Meu Deus. Por favor, explica Colocou isso. você na peneira não, agora. Não, isso é ótimo, explica. Porque tem gente que fala, ele não foi da minha casa. Eu não me movo por proposta. Deixa eu só... Se move por propósito. Isso, me movo por propósito. Apóstolo. Até mesmo dos pastores. Sim. Dos obreiros. E o apóstolo não vai na minha casa. Em nenhum momento isso feria o nosso coração. Nenhum momento. Porque nós sabíamos que quando chegasse... Conta lá para as suas ovelhas. Em nenhum momento isso feria o nosso coração. Quanto tempo? Em nenhum momento isso feriu o nosso coração. A gente ficou de mimimi, cara. Quanto tempo vocês casaram? 3 anos. Vai fazer 3 anos. Então faz 3 anos que eu não vou ir na casa deles. Ok? E são do altar aqui. 3 anos. Bota a câmera aberta, por favor. A câmera... 3 anos. Tem que fala assim, eu quero que o apóstolo venha orar. Meu irmão, você não manda em mim não. Quem manda em mim é o céu. Então deixa eu continuar. Não, é porque senão eu esqueço o que eu ia falar. Aí eu sempre convidava ele desde que a gente casou e ele, assim, não é que ele falava não vou, mas assim, nunca dava, né? Sempre surgia uma situação e não dava. Aí um dia eu estava no banho e o diabo quis me atacar o meu coração com isso, né? Tipo, na casa de fulano ele sempre vai, na casa de ciclano ele sempre vai. E na hora eu repreendi e falei assim, que isso não ia entrar no meu coração. E naquele momento, para eu não deixar aquilo me atingir, eu fiz um propósito com Deus. Aí eu falei assim, Senhor, quando tiver o tempo para isso acontecer, eu quero que ele venha na minha casa. Você sabe que isso aqui vai virar um videozinho, né? Quando o profeta foi na minha casa. Nossa, dá uma pregação. Mas é óbvio, então você pregue muito bem aí o que aconteceu. E aí foi, gente, se passou, eu acho que... Não. Faz 4 café aí. Faz 4 cafés. 5, traz um pra mim também. Sem açúcar o meu, hein? E aí eu orei isso. Isso faz o quê? Eu vou fazer 3 anos de casado mês que vem. Então faz mais ou menos quase 2 anos, né? Que eu já tinha um tempinho de casado. E eu orei isso e esqueci. Aí no sábado, na sexta-feira, eu convidei ele para vir. Só que eu convidei por causa da unção pastoral, não pensando em nada. E aí eu orei e falei assim, apóstolo, você pode ir na minha casa amanhã, a gente está pensando em fazer um jantar de honra para você. Aí beleza. Aí no sábado eu acordei com muita dor mesmo. Eu estava sentindo muita dor de cólica e eu estava com um sangramento muito forte. E eu falei assim, meu Deus, isso não é normal. Para quem não sabe, eu sofria de uma doença chamada endometriose, onde a mulher sangra muito. E aí eu mandei mensagem para o Tomás e falei que eu estava com muita dor.
E aí ele falou assim, você quer cancelar? Aí na hora me veio, passou um filme na minha cabeça. E aí eu falei assim, não quero cancelar. Eu fiz todas as comidas, fiquei de pé, ignorei a dor que eu estava sentindo e falei assim, Senhor, isso vai ser uma oferta. E foi realmente uma oferta, né? E eu falei assim, eu fiz a sobremesa, fiz tudo. E aí eles chegaram, comeram, eu ainda estava com dor. Eu falei, tomei um remédio, mas eu ainda estava sentindo bastante dor. Não almocei, jejuei, tudo em oferta ao Senhor. E aí eles chegaram, comeram tudo. E na hora que ele foi embora, a dor passou. Para nunca mais voltar. A dor passou. Então, resumindo, o que eu quero dizer é que aonde um justo está, tudo muda, né? E aí, complementando a resposta que eu tive com o que o pastor Vitor falou, é que eu conversei com o apóstolo sobre isso. Falei, apóstolo, você foi na minha casa e foi uma resposta de Deus para mim, isso. Eu falei, só que saiu uma palavra do altar que vai totalmente contra do que humanamente eu estou pensando. Que nem o Vitor falou, o pastor Vitor falou, a gente pensa nas finanças, a gente pensa no quanto a gente vai gastar. E eu falei assim, Senhor, mas eu vou gastar muito mais fazendo isso. Isso vai ser algo que vai pesar humanamente para mim. Mas quando é um propósito de Deus para a nossa vida, Deus abre caminhos e Deus prospera. Então isso foi uma confirmação de Deus para mim. Foi uma davar. Foi uma davar. Sabe o que significa isso, irmão? Toda vez que você faz um propósito com o Eterno e aquele propósito está para se concretizar no mundo espiritual, há sangue, a dor. O nascimento de algo gera dor. E muitas vezes, na sua grande maioria, essas dores espirituais refletirão no nosso corpo físico. Então, essa parte aqui dessa transmissão vai virar um videozinho. Quando o profeta foi na minha casa. Por quê? No mundo espiritual, aquele voto que você fez com o céu foi cumprido. Mesmo com toda a diversidade. O problema, meu irmão, o problema é que nas pequenas coisas a gente desiste. Eu já preguei com 40 graus de febre. Eu já fiz o batismo, entrei dentro da água com 40 graus de febre por causa de vidas das pessoas. Eu já me indispus emocional, física e na minha saúde para estar no altar. Então nós devemos ter uma posição. Quando nós temos uma posição, o céu se movimenta de qualquer forma. Vai chegar o café aí, pega o café aí. E só para falar que é de Deus mesmo, você me escreveu assim, que teve aquela visão que nos via dentro, quando você foi no banheiro. Sim, ok. Essa oração eu fiz tomando banho no banheiro. É verdade. Hora que ela ele não vai entrou, falar porque é pessoal aqui. A hora que ele entrou no banheiro, ele falou assim, eu tive uma visão assim, assim, assim. E foi dentro do banheiro, tomando banho, que eu fiz essa oração. Vamos traduzir isso aqui? No altar onde foi colocado, né? Ela estava tomando banho. No altar onde foi colocado um voto, foi ali, eu fui usar o banheiro na casa deles, e ali eu tive uma visão acerca de algo que é pessoal deles, e agora que eu também estou sabendo, não sabia disso não, agora que eu estou sabendo disso. Uau! Os irmãos religiosos, mas no banheiro. Selou. Oh, excelentíssimo Deus. Quando o apóstolo na sua casa, irmão, deixa ele usar o banheiro em paz. Quantas orações você não faz embaixo do chuveiro, né? Quantas orações? Então deixa ele ir no banheiro. Que coisa, tem mistério, né? No banheiro tem mistério. Uau, quer falar mais sobre isso, por favor? Né? Eu ia falar umas coisas. Deixa quieto. Eu ia falar sobre banheiro. Pula, fala em off depois. Na hora que a gente entrar em VT, a gente fala. A gente tem que tomar cuidado, né? Muito. Mas eu acho que é isso, né? Mas finaliza essa parte aqui pra gente ir pro 5, se der tempo, né? A gente tá 1 hora em 3 versículos, tá bom? Mas finaliza essa parte, que isso aqui é muito. Eu vou editar um vídeo menor sobre isso, sobre esse poder dessa oferta e o poder de equalizar energias e mudar. Nessa questão de oferta e ser um propósito e ter um sacrifício e sangrar e ter dor, eu lembro que nós fomos fazer uma viagem no ano passado e era num restaurante, a gente foi jantar
Eu não sei se o Vitor vai lembrar, mas no final, quando nós fomos pagar a conta, o Vitor foi e deu uma oferta pro rapaz que estava nos atendendo. Simplesmente aquele rapaz negou a oferta. Tipo, ele negou o dinheiro. Para ele não tem o entendimento do que era. E o Vitor insistiu umas 3 vezes. Ele negou por motivo pessoal ou porque era ordem da casa não receber? Não, ele negou porque ele quis. Aí o Vitor falou assim, olha, explicou pra ele, é uma oferta, eu sou cristão e é de CDK. Ele falou assim, cara, eu não quero. E ele saiu falando sozinho. Eu falei, no plano espiritual, aquilo pesou muito. Nós liberamos a oferta, era para ser dele. Mas automaticamente, quando ele rejeita, eu imaginei como o céu olhou para aquela atitude. A consequência, porque no versículo diz, mas no dia da ira a riqueza não salva, mas a retidão salva da morte. Aí no outro versículo, a retidão do inocente aplana-lhe o caminho, mas a maldade do ímpio faz cair. Ou seja, como ele recebeu aquela oferta, ele negou, gerou morte. Alguma área da vida dele, ou consequentemente após, os céus deve ter se fechado, porque ele negou aquilo. Então vamos pro 4. Ó, não, 5. Oi?